Nesse vídeo, eu quero demonstrar como funciona o Crop Tool aqui no Photoshop. Caso a gente queira recortar uma imagem por alguma razão, a maneira mais eficaz de fazer isso é com um cara que se chama Crop Tool. A gente pode querer recortar uma imagem por múltiplas razões. A gente pode querer selecionar um detalhe, por exemplo, ou a gente pode querer inserir uma imagem dentro de proporções que são indispensáveis para o trabalho que a gente vai fazer. A gente pode querer se livrar, por exemplo, nesse caso, desse espaço ao redor da modelo. Uh, Caso eu queira, por exemplo, chamar atenção para essa personagem e não para esse espaço na parte superior, lateral direita e lateral esquerda que o fotógrafo produziu, eu poderia, por exemplo, utilizar o Crop Tool. Bom, o Crop Tool mora aqui no toolbar, ele é esse cara e além de atender por esse ícone aqui, ele também tem um shortcut de C. Eu vou clicar em cima desse cara, porque afinal de contas eu já estou aqui. E quando eu faço isso, aparece essa janela que é razoavelmente autoexplicativa. Eu tenho 8 handles, 3 na parte superior, 3 na parte inferior, 2 nas laterais, e é um tanto previsível o que esses caras fazem. Ctrl menos para que eu possa dar um zoom out nesse sujeito. E quando eu clico e arrasto nesse cara aqui, por exemplo, eu reduzo ou aumento a altura e eu posso acompanhar em tempo real essa transformação com os números mágicos que aparecem na tela. Quando eu clico e arrasto nesse cara aqui, eu transformo a largura. Quando eu clico e arrasto nesse cara aqui, eu transformo largura e altura ao mesmo tempo. Como usualmente acontece no Photoshop, se eu Shift arrastar esse cara, eu aumento ou diminuo largura e altura, mantendo as proporções. Se eu Alt clicar, eu reduzo ou aumento o tamanho dessa imagem a parte do centro. Se eu Shift Alt clicar, eu reduzo ou aumento essa imagem a partir do centro, mantendo as proporções. É, Caso eu tenha feito alguma coisa com a qual eu não tenha ficado muito satisfeito, como por exemplo o que eu acabei de fazer agora, eu sempre posso voltar ao ponto inicial dessa ferramenta utilizando esse cara aqui. Quando eu recorto uma imagem, é possível que eu proceda de duas maneiras. A primeira é eliminando todos os pixels que vão ser cortados, e a outra é cropando uma imagem de maneira não destrutiva. Caso eu seja um sujeito corajoso e resolva apagar os pixels de uma vez por todas, eu tenho que manter esse cara aqui ligado, essa opção de Delete Cropped Pixels. E quando eu faço isso e transformo essa imagem, por exemplo, quando eu faço isso e produzo essa seleção aqui, por exemplo, no instante em que eu aceitar essa transformação, e eu aceito uma transformação no Crop Tool, ou clicando nesse cara aqui, ou clicando a tecla Enter, automaticamente esses pixels desaparecem para sempre. Eu não quero fazer isso. Eu quero deixar esses pixels aonde eles estão, então eu vou manter esse cara aqui desligado e clicar nesse sujeito. Quando eu faço isso, eu tenho uma imagem cropada. Eu vou aproximar esse personagem para que a gente possa olhar mais de perto. E a moral da história é a seguinte: caso amanhã ou depois eu mude de opinião e queira revelar ou cortar mais alguma coisa dessa imagem, eu posso fazer sem nenhum tipo de peso na consciência. Porque se eu retornar ao Crop Tool, clicar mais uma vez aqui, der zoom out para conseguir ver as coisas de maneira mais adequada, talvez um pouquinho mais, eu percebo que esses pixels continuam aqui aonde eles deveriam estar. E eu posso, por exemplo, aumentar ou diminuir esse cara aqui um pouco mais. Caso por alguma razão eu me irrite
com essa conversa toda e resolva sair dessa ferramenta, eu posso utilizar esse cara aqui, e aí eu sou catapultado para fora do crop tool, na última configuração que eu tinha selecionado anteriormente. Caso eu queira, ao invés de perder o meu tempo clicando e arrastando nesses handles todos, caso eu queira, por exemplo, desenhar uma área de seleção, eu posso fazer isso tranquilamente clicando e arrastando na região que me interessa, e quando eu solto o mouse, essa região vai ser a nova região cropada. Eu vou voltar para o ponto em que eu estava inicialmente, para demonstrar algumas últimas coisas. Caso eu queira mover essa imagem no interior da seleção, eu clico sobre ela e arrasto. Caso eu queira mover tanto a área de seleção quanto a imagem, Space, clico e arrasto. E aí eu consigo mover ambos. Ok, eu estava de uma certa maneira contente com aquilo que eu tinha acabado de fazer, então eu vou retornar para o ponto em que eu estava. E, em linhas gerais, esses são os comandos essenciais do Crop Tool aqui no Photoshop.